Olá! Começa agora mais um episódio da 7ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Eu sou a jornalista Elisa Weck, da CNN Brasil, e entrevistei, durante o Fórum Esfera 2024, a secretária executiva do Ministério da Casa Civil, Miriam Belchior, com ampla experiência no setor público. A conjunção do investimento público e privado é que vai garantir melhores condições de crescimento para o país. Não tem aqui, tem temas que é mais conveniente que seja o público a fazer o investimento, mas na maior parte dos casos é o investimento privado que deve prevalecer. Ela também tem passagem pela pasta do Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Caixa Econômica Federal. Secretária, obrigada pela gentileza da entrevista. O prazer é meu estar aqui mais dessa atividade da Esfera que ajuda muito o Brasil se pensar. Pois é, porque a gente tem aqui, secretária, essa junção entre público, privado e o Ministério da Casa Civil. É um ministério que está muito conectado sempre com esses movimentos. Até li recentemente que tem havido um movimento dentro do Ministério para impulsionar o processo de descarbonização e esse trato de lidar com os poderes, de lidar com o empresariado e as empresárias que também estão aqui para possibilitar essa transição. De que maneira vocês estão trabalhando isso? E até no assunto que diz respeito a lutar pelos juros mais baixos, né, para poder impulsionar toda essa caminhada. Então, acho que um dos grandes desafios do mundo, e portanto também do Brasil, é encarar o desenvolvimento de uma transição ecológica, né? Na verdade, de enfrentar que o problema do clima existe. Está aí o Rio Grande do Sul para nos alertar de maneira brutal, infelizmente, de que a gente precisa tomar medidas, né? E uma delas é realmente a descarbonização. No caso do Brasil, a maior contribuição mais importante que a gente tem que dar é no que se refere à contenção do desmatamento da Amazônia, né? Então, o peso, né? Outros países que não têm floresta não têm essa oportunidade. Nós, ao contermos o desmatamento na Amazônia, damos uma enorme contribuição para o clima do planeta, né? Para a redução das emissões aí. Mas não basta, é necessário que as nossas empresas, as nossas atividades econômicas, que o transporte público, que a gente, cada um de nós em casa, contribua para esse trabalho. E aí, esse é um investimento que não é barato, né? Então, fazer um investimento para transformar uma indústria mais ambientalmente sustentável, que emita menos, tenha menos emissões, é fundamental fazer investimentos em equipamentos modernos. Então, combustível, por exemplo, tem que ser um combustível menos poluente. Então, isso exige um conjunto de investimentos muito alto. E aí, trabalhar com condições de financiamento para que o setor produtivo possa fazer esse avanço é fundamental. E é por isso também que, internacionalmente, a proposta do Brasil é que os países ricos também estabeleçam fundos para patrocinar esses investimentos nos outros países mais pobres. Secretária, de que maneira o PAC poderia entrar dentro desse campo? Você tem esse programa de aceleração do crescimento, né, mirado em muitas obras. De que maneira também ele pode estar e está focado nesses assuntos? Então, eu acredito que a gente tem aqui dois elementos a considerar. O primeiro deles é que todas as obras que nós escolhemos, nós fizemos, ajustes para que elas respondam a questões relativas à sustentabilidade ambiental. Então, o novo projeto padrão que o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação está estabelecendo para a escola ou posto de saúde inclui energia solar, inclui tratamento de água, né, reuso de água e assim por diante. Então, primeiro é pensar os projetos de uma maneira já ambientalmente sustentável. E segundo, desenvolver projetos específicos. Então, a Petrobras trabalhar a questão de combustíveis sustentáveis, né? Toda a parte de energia ser baseada em energia limpa e renovável. A nossa matriz brasileira já é muito limpa e renovável. No caso da mobilidade urbana, por exemplo, financiar a renovação de frota de ônibus elétrico e não a diesel. Então, são elementos chaves que ajudam a fazer que contribuem para fazer essa transição. E até
trazendo mais especificamente aqui o PAC para a conversa, a gente viu até que houve uma tentativa ali, uma dúvida se o próprio nome mudaria do PAC, né? Se seria um PAC mais moderno, remodelado para esse nosso mundão atual 2024. Acabou que por uma questão até de estratégia mantiveram o nome PAC. Mas quais aspectos a senhora destacaria de ter sido um olhar mais moderno em relação ao programa, que é um programa que o Brasil já conhece, que existiu em outras 2 etapas, e até eu ouvi aqui em um dos painéis que chamaram a atenção para a porcentagem de obras que não foram acabadas, né? As obras inacabadas. De que maneira chegar com esse PAC 2024 e conseguir rever esses detalhes, secretário? Eu acho que todas as políticas, né? O presidente Lula se elegeu a primeira vez em 2003, 20 anos atrás. 20 anos é muito tempo, muita coisa. Então, várias políticas que nós já tínhamos implementado e, infelizmente, foram desconstruídas nos últimos 4 anos no governo anterior, tiveram que ser adaptadas. Não só para aperfeiçoá-las, melhorá-las, mas também para adaptar às novas condições. O mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, não é o mesmo. Né? Então, o nível de informalidade das ações, ser informal não é ser desempregado, né? Tem um conjunto de ocupações de caráter informal que tem uma renda muito alta. Então é necessário repensar políticas considerando a nova realidade de 20 anos depois. Então não é uma repetição. Por isso essa coisa de mudar o nome e a gente chamar de novo PAC, não de PAC 3, para exatamente evidenciar essa necessidade de ajustes. E eu acho que é isso que a gente trabalhou do aspecto ambiental, do reforço dessa sinergia entre investimento público e privado. A gente não gosta desse fla-flu de não, o que é bom é público ou o que é bom é privado. Não, os dois são bons. E vocês ampliaram mais esse olhar para o privado agora com o PAC? Sim, ainda de que mais. maneira tem sido esse olhar para trazer cada vez mais o privado para dentro, para diminuir um pouco essa competição, né? Como a senhora citou, esse fla-flu, como se fossem 2 mundos distantes? Primeiro que nós acreditamos, e o presidente Lula sempre falou isso, né? De que é a conjunção do investimento público e privado que vai garantir melhores condições de crescimento para o país. Não tem aqui, tem temas que é mais conveniente que seja o público a fazer o investimento, mas na maior parte dos casos é o investimento privado que deve prevalecer. E para isso acontecer, primeiro precisa ter uma posição de diálogo, né? E isso o presidente Lula é mágico, né? Ele sustenta todas as suas relações baseado no diálogo, na conversa. Então, e a partir disso é possível a gente identificar o que para o setor privado está faltando para a gente conseguir garantir melhores condições para que o privado faça os investimentos necessários. Melhorar a regulação, melhorar o crédito, né? Garantir melhores condições para que o privado possa fazer os novos investimentos de que o país precisa. Então, eu acho que essa relação é fundamental e a gente tem dado enorme atenção a isso. O ministro Renan se reúne com os concessionários, com quem está querendo entrar nas concessões para discutir as condições, exatamente para ver o que está faltando, cada detalhe que está faltando para que a gente consiga ter essas condições. Ministra, de que maneira, trazendo esse olhar macro até na questão, eu já ouvi aqui em outros painéis, a valorização do salário mínimo, você conseguir impulsionar esses setores e tudo mais. De que maneira fazer isso ser real a ponto dos brasileiros sentirem essa satisfação, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, pesquisas de popularidade, a gente tem visto muitas vezes uma discrepância entre o que os números oferecem e como é que está essa popularidade do ponto de vista da população. A senhora imagina que é uma questão de muita polarização política, por exemplo, ou que esse mundão do mundo... da rede social, do digital, a gente não está sabendo se comunicar muito bem. O que a senhora avalia que é o grande desafio para esse momento, para se conectar cada vez mais com os brasileiros? Eu acho que você traz uma questão importante, né? Eu acho que se a gente olhar os indicadores, por exemplo, que o IBGE divulgou na semana passada, você vê crescimento do investimento, você vê crescimento da massa salarial. Os dados do CAGED apontam, nós criamos 1 milhão de empregos esse ano. Diminuiu o índice de desemprego. Exatamente. Então, são todos indicadores positivos. Então, como é que eles não se refletem? Eu acho que nós temos um pano de fundo hoje de polarização que realmente, digamos assim, contamina a percepção das pessoas, me parece.
com práticas pouco adequadas, digamos assim, que geram informações que desconstroem a realidade concreta, né? Com absurdos que as pessoas acreditam. Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar as avaliações um pouco tendo isso em base. Eu costumo usar um exemplo. O ano passado, quando houve uma queda acentuada do preço da gasolina, Sim. né? Pesquisas feitas à época que testavam a aprovação ou não de determinadas políticas do governo, testaram essa questão do combustível. 20% das pessoas não concordavam, diziam não concordar com a redução do preço da gasolina. Me parece, assim, como é possível que alguém ache que não é bom reduzir o preço da gasolina? 20%. Só fizeram a pesquisa com os donos dos postos. Talvez, mas eles não são 20% da população. Então, isso mostra, né, uma, entre aspas, contaminação da avaliação por outros elementos que não são a realidade concreta. O que não descarta, evidentemente, a necessidade de melhorias na comunicação do governo para tentar diminuir essa distorção. Secretária, eu vou trazer aqui um ping-pong de umas perguntas que nós temos para todos os entrevistados, mas só para tirar uma dúvida antes, eu trabalho fazendo a cobertura todos os dias, né, do noticiário, e aí quando nós tivemos, nos últimos dias, a troca no comando da Petrobras, chegaram a falar o nome de Miriam Belchior. Olha, parece que ela está sendo cotada. Perguntar não ofende, né? Não, isso não era de fato, isso aconteceu? Não aconteceu porque o presidente da República me colocou onde eu tenho que estar, do ponto de vista dele. Então, qualquer pessoa que chegue para ele e fale, não, olha, a Miriam podia ir para tal hora, ele já fala. Esqueçam, o lugar da Miriam é onde ela está, né? Que é exatamente para ajudar o ministro Rui a garantir que as principais programas, prioridades do presidente sejam realizadas. E eu estou feliz e satisfeita, eu já dei minha contribuição ao Petrobras, fui durante cerca de 4 anos do Conselho de Administração, adoro a companhia, acho que ela é um exemplo da pujança do nosso país, mas isso não teve nunca em questão. Respondido, então, a respeito do assunto da Petrobras, que já está estabelecido com a sua nova presidente, mas a imprensa, né, secretária, a gente está sempre atrás das informações e falaram ali, olha, estão ali olhando com muita atenção para Miriam Belchior. Respondido. 3 perguntas que eu trago aqui para a senhora, um ping-pong de 3 olhares importantes em relação ao Brasil. O primeiro a gente tem visto muito a discussão da reforma tributária ocorrer, e os mais ou menos esperançosos dizendo, isso não vai sair do papel, e outros dizendo, não, esse ano a gente aprova essa primeira parte. Que outra reforma a senhora imagina que seja importante, essencial, que, puxa, essa reforma deveria ser tirada do papel para melhorar o Brasil como um todo? Eu acho que a continuidade da reforma tributária no que se refere à tributação da renda, né? A questão da tributação das grandes fortunas me parece que é ter um maior equilíbrio da arrecadação fiscal, né? Hoje, proporcionalmente, quem ganha mais que R$5.000 contribui da mesma maneira do que quem ganha 50 mil ou 200 mil reais. Então, acho que essa necessidade de a gente tornar a arrecadação tributária mais justa no país, que é uma discussão mundial. Mais uma pergunta aqui é sobre a alíquota média. Qual seria, falando de reforma tributária, eu sei que é um terreno mais espinhoso, não é, secretária? Porque a gente, levando em conta, por exemplo, a média do IVA entre os países da OCDE, a gente está falando em 19,2%. E hoje, a carga tributária bruta no Brasil é de 33,56%, uma distância imensa. Eu sei que é um terreno espinhoso, mas a senhora traria uma estimativa de quanto seria uma média aceitável? Não acho que isso é possível fazer de maneira leviana. Eu não trabalho diretamente com isso. Eu acho que tem gente mais apropriada para fazer essa avaliação, mas, de qualquer maneira, eu acredito que a carga tributária tem que ser proporcional aos, digamos, serviços que o Estado brasileiro tem que prover à sua população. Então, eu acho que não dá para desvincular que tipo de país a gente quer.
né? Porque a receita tributária é que promove o país que a gente pode ser. Bom, um pouquinho até do que eu lhe perguntei anteriormente, mas trazendo mais essa pergunta para o ping-pong, a gente citou a questão do desemprego, que é o menor no índice que analisa os últimos 10 anos, e os dados recentes mostram que o PIB cresceu no primeiro trimestre de 2024. Temos esses números trazendo um retrato positivo, mas a impressão dos brasileiros, muitas vezes, nesses assuntos econômicos, por exemplo, e quando existe pesquisa, o que você considera que é mais importante? Os assuntos econômicos sempre aparecem no primeiro lugar, ou nos primeiros lugares, porque as pessoas querem entrar no supermercado, né, secretária, e sentir que valeu a pena ter investido aquele dinheiro, que saíram com mais sacolas. Por qual motivo tem havido essa distância entre a impressão positiva dos brasileiros e o que os dados mostram? Então, é como a gente comentou há pouco, né? Eu acho que tem um elemento de conjuntura, infelizmente, mundial, que contamina muito a polaridade, que ela não é só política, ela contamina as avaliações. E isso está a despeito de uma realidade concreta. Como eu disse, como é que 20% da população pode considerar que reduzir o valor do litro da gasolina é uma medida ruim do governo? Acho que isso demonstra essa contaminação da avaliação, que eu acho que a continuidade dos resultados positivos, mais uma boa comunicação, serão capazes de, digamos, alinhar melhor essa avaliação com os dados reais. Fantástico. Secretária Miriam Belchior, muito obrigada pela gentileza. Obrigada a vocês.